Fala galerinha, jovem investidor falando, Giba na área para a gente falar hoje de uma ação, galerinha, presta atenção, que tem um potencial de crescimento muito bom, ou seja, ela cresce aí 2 dígitos por ano, né? O que uma ação do setor financeiro é muito difícil crescer, tem um bom retorno, tem uma boa gestão e pode pagar um dividendos muito grande, pequeno gafanhoto, e não tá no radar de muita gente. Então já deixa o teu curtir, já se inscreve no canal se você não é inscrito, para me ajudar, né galera, me motivar. Eu tô com a meta aí de tentar bater 100 inscritos, né, até o final desse mês aí. Então me ajuda, beleza? Me dá aquela forcinha aí. E em troca disso eu gero valor para você e para quem você compartilhar. Então é isso aí, dados os recados, pedido os likes, né? Após a vinheta a gente vai falar sobre essa ação do setor financeiro que tem um baita potencial e que ninguém tá olhando para ela. Valeu? Então não sai daí não, pega um cafezinho lá, porque hoje o vídeo vai ser bem legal aí. Logo após a vinheta a gente se encontra para falar dessa ação. Valeu? Bom, pequeno gafanhoto, sem enrolação, vamos lá pra gente falar da nossa ação queridinha, né? Pegou o teu cafezinho lá, tá quentinho? Então vambora, porque hoje a gente vai falar, sabe de quem? Sabe de quem? Do Banco ABC. Né? E aí por que eu tô falando desse banco agora? Porque eu olhei o resultado do quarto trimestre, que saiu no dia 8 de fevereiro, e os números vieram muito redondinhos. Aí eu falei, caramba, esse banco aqui tem um baita potencial, né? Porque é um banco que cresce, vem crescendo aí, nos últimos 5 anos não deu prejuízo, né? Na verdade nunca deu prejuízo, a gente vai ver isso, né? É um banco que paga dividendos, né? Só que tá fora do radar, pessoal. Quase ninguém comenta sobre ele. Então aqui ó, a gente pode ler alguns destaques aqui, né, em relação à rentabilidade. Bom, o lucro líquido, né, atingiu 800 milhões em 2022, teve um crescimento, ó, como eu falei, cresce 2 dígitos, né? Teve um crescimento de 39% em relação a 2021, enquanto o retorno sobre o patrimônio anualizado, né, no período foi de 16,2. Isso aqui, no setor bancário, é o que a gente chama de ROI e de ROIC. Ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido sobre o capital investido. Nos bancos a gente olha como retorno sobre o patrimônio anualizado. E a margem, né, que a gente gosta é acima de 12%. Né? Então tem que entregar um retorno acima da taxa de juros média aí. E se a gente for descer mais aqui para ver ó, a questão de receita com serviços aí, a gente pode observar que aqui no ano de 2022 a receita acrescentou o que? Um crescimento de 17,7%. Enfim, a gente vai olhando essas coisas aqui, né, e vai vendo, né, que o banco ele tem se destacado bem. Né? A gente vai aqui agora, né, para o site Investidor 10. Bom, abri aqui o site Investidor 10. A ação que a gente está falando é ABCB, conhecida como Banco ABC Brasil, né, que a gente vai dar uma olhada em alguns números aqui. Né? Cotação, né? A cotação atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, está 18,9. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 22%. E isso é importante, porque fala pra gente se a empresa está barata e em quanto tempo a gente vai ter o nosso investimento de volta. A gente vai ter 100% de retorno sobre o que a gente investiu hoje. Aqui está falando em 5 anos e basicamente 2 meses. Então isso é um bom PL, porque 5 anos para o foco do canal, que é o longo prazo, é pouco ainda. Né? A métrica aqui é de 10 anos para cima. Tá? Um preço sobre valor patrimonial, ou seja, isso fala acerca de ágio e deságio. Se o banco está sendo negociado a mais do que ele vale, ou se ele está sendo negociado abaixo do que ele vale de mercado hoje. E a gente tem aqui, né,
É um preço sobre valor patrimonial, ou seja, hoje o banco está avaliado com um deságio de 21% em relação ao seu patrimônio líquido, em relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, tudo que ele tem de patrimônio, se você pagasse hoje, você estaria pagando com desconto de 21%. O dividend yield de 7,72%. Só que para esse ano, nesse preço de R$18, né, a tendência é que isso aumente vá para 10%, que você já vai entender daqui a pouco. Mas vamos continuar aqui falando sobre o Banco ABC. Se a gente descer aqui, a gente vai ver alguns indicadores fundamentalistas, né, que é o que eu gosto, olhar alguns indicadores. Se você voltar aí num vídeo que fala assim, como fugir de ações ruins, você vai ver que eu falo de alguns indicadores que indicam ações ruins e alguns indicadores que indicam ações boas, quais as métricas, né? Então volta lá para eu não ter que me estender muito aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Mas aqui a gente vai olhar a questão das margens, né? Tanto a margem líquida, tá? Quanto a margem bruta e quanto a margem EBITDA, porque a margem fala se o banco ele é rentável nas suas operações. A margem, todas. A gente gosta que as margens estejam acima de 10%. Então, se a gente vê as margens estão todas acima de 10%, o que é bom. O ROI e o ROIC, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né, ou seja, esse banco te entrega um retorno de 15% e o retorno sobre o capital investido. Ou seja, quando você investe numa ação, você está emprestando dinheiro para a empresa. E qual é o retorno que essa empresa te dá sobre o capital que ela pega emprestado com você para investir? 18,9%, muito maior do que os 13% da Selic ou do que os 11,5% da taxa média da Selic. Aí, de novo, se a gente continuar descendo, a gente vai ver aqui o checklist do buy holder, né, que basicamente é alguns checklists para saber se a empresa é boa. E aqui a gente vê que é uma empresa nota 10/10. É uma empresa com mais de 5 anos de bolsa. A empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres, nos últimos 5 anos. A empresa possui um bom ROI. A empresa apresentou bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Defino para essa parte aqui. A empresa nunca deu, repito, e enfatizo, nunca deu prejuízo. A empresa é uma boa pagadora de dividendos. A dívida da empresa é menor do que o seu patrimônio. E isso é muito bom porque fala sobre a empresa estar alavancada. No Brasil, a gente tem uma taxa de juros alta que influencia na dívida da empresa. Se a empresa tem uma dívida muito grande, ela não consegue investir para crescer. Se a empresa tem uma dívida menor que o seu patrimônio, logo, uma dívida controlada, ela consegue investir para crescer, se alavancar, porque a alavancagem dela está baixa no cenário de juros altos, que é o que acontece majoritariamente no Brasil. A empresa apresentou bom crescimento nos lucros nos últimos 5 anos. Então, pô, top, bacana. A gente continuar descendo para ver mais alguns dados, né? Aqui a gente vê alguns pontos relevantes da empresa. Ela tem diversificação de produtos, ela tem um alto nível de gestão e, como eu falei, gestão eficiente, pessoal. Busquem empresas que tenham gestão eficiente. Baixa atuação com pessoas físicas, ou seja, é muito diferente do Banco Bradesco, é muito diferente do Banco Santander, é muito diferente do Banco Banrisul, é muito diferente de um Banco Inter, é muito diferente de um Banco Banestes, de um Banco Pini, ou seja, um banco diferenciado no setor. Né? Tem uma base sólida de clientes, está sujeito à volatilidade do mercado brasileiro, assim como qualquer ação e qualquer banco. Todos estão sujeitos a essa oscilação. Se a gente for ver aqui a questão das receitas dos lucros, desde 2003, ó, subindo, né, aqui subia pouquinho, de forma tímida, aqui já deu uma explosão para cima em 2020, aqui caiu um pouquinho, ó, aqui, né, que foi o resultado desse ano, já aumentou, né, foi maior que 2021 e maior que 2022, né? Se a gente descer mais um pouquinho, a gente vê algumas coisas aqui, né, e aqui eu vou aumentar o nosso prazo, e vou botar aqui nos últimos 10 anos, que é para você ver, ó, olha essa aba aqui de receita líquida. Desde 2013, receitas crescentes, ó, 1 bilhão, 1 bilhão e 7, 2 bilhões.4, 2 bilhões, 2 bilhões e 16, 2 bilhões e 39, 2 bilhões e 66, 5 bi, 4 bi, 6 bi. Quando a gente vem ver a questão do lucro líquido, pequeno garfante. Lucro líquido. Desde 2013, ó, 265 milhões,
328 milhões, 388, 391, 400, 400, 500. Em 2020 deu aquela quedinha, né, que a gente comentou lá atrás. Né? Em 2021, 500 milhões. Em 2022, pequeno gafanhoto, 786 milhões. Nas minhas projeções, estima-se que daqui a 2 anos e meio os lucros desse banco vão estar chegando a 1 milhão. Né? E aí, ó, a gente olha a questão das margens aqui, ó, sempre girando ali na casa dos 20%, né? A evolução do patrimônio líquido da empresa, que é o que é a diferença entre ativo menos passivo, né? Ó, patrimônio crescendo, é esse daqui em cinza. Em verde, a receita líquida aumentando. Em amarelo aqui embaixo, o lucro líquido crescendo timidamente, mas a gente vê que está crescendo. Ó. 2012, 240, 265, 300, 300, 300, 400, 400, 500. Aqui foi quando caiu em 2020. 500, 700 milhões, né? Enfim, e aí, né, se a gente olhar aqui a questão, né, aí eu vim para a planilhazinha mágica. Né? Aí eu vim para a planilhazinha mágica aqui porque a gente tem algumas projeções, lembrando, fazendo algumas ponderações. Né? Essas são as minhas projeções. Se você olhar outros bancos, eles vão ter outros números, talvez, algo perto disso, além, inferior, porque as projeções são feitas por métricas que quem as fazem, né, se utiliza de alguns filtros aí. Então, feita essa ponderação, eu vou falar aqui as minhas projeções para Banco ABC com base no resultado fechado de 2022. Então, aqui a gente tem um código, ação Banco ABC. Qual o preço justo? A gente viu lá atrás que hoje a cotação dela está girando em torno de R$18. Essa ação deveria valer R$ 27,63, com base nos lucros que ela deu, com base na sua evolução patrimonial. Tá? Então, essas duas métricas que eu estou levando em consideração para datar o meu preço justo aqui. Preço teto, quanto você deveria pagar no máximo, né? Por Banco ABC, R$19,50. Minhas projeções dizem que você não deve pagar a mais do que isso. A gente olhar os dividendos projetivos para Banco ABC é de R$ 2,08. Se você fazer uma regra de 3, né, basicamente o que você vai ter? Mais ou menos um dividend yield projetado para 2023 em torno de 10 a 11% no valor atual da cotação. Só que a gente viu que esse banco, no ano passado, ele pagou apenas 7%. Né? E eu estou projetando aqui que, valendo o que ele vale hoje, R$18, se você comprar, além de você estar levando uma possível valorização de 50% em relação à cota, né, você vai estar levando um dividendo de 10%, o que é muito bom, pequeno gafanhoto. E aqui a previsão de pagamento desses dividendos para o Banco ABC, ele paga 4 vezes no ano, ou seja, todo fechamento de trimestre ele paga dividendos. Né? Então, basicamente, essa é a ação que tem um baita potencial, pode entregar um retorno muito bom, que cresce de forma absurda. A gente viu que de um lucro de 500 milhões para um lucro de 700 milhões, né? Pode chegar a 1 bilhão de lucro líquido. A gente já viu que esse banco, só no passado, gerou uma receita de 6 bilhões, né? Um lucro líquido, né, de 720 milhões. Então, daqui a 2, 3 anos, né, calculando a média de crescimento desse banco, né, que é um negócio complicado, né, que eu não vou me estender aqui, né, mas basicamente, né, isso vai fazer com que a empresa chegue a 1 bilhão, ou seja, Banco ABC chegue em 1 bilhão de lucro líquido e mais ou menos aí 8 bilhões de receita, 9 bilhões de receita, daqui mais ou menos uns 2 anos e meio aí, né? Ou seja, e se eu tenho um aumento desses lucros, conforme os anos vai passando, eu tenho o aumento de dividendos em contrapartida, pequeno gafanhoto. E, como eu falei, o meu preço justo é baseado no lucro. Se o lucro aumenta, o preço justo vai aumentar. Então, olha o potencial dessa ação no futuro. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, então, basicamente, pequeno gafanhoto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo seja agregador.
Só reforçando, não é nenhuma indicação para comprar nem para vender ação, beleza? Não tomem atitudes de investimento baseadas em vídeos que vocês veem no YouTube. Coloquem no Google RI do banco ABC. E aí vocês vão direto para o site de relacionamento com investidores. Vocês podem fazer perguntas lá, podem ratificar as informações que eu passei aqui, se é isso mesmo, se a empresa lucra isso mesmo, se a empresa cresce isso mesmo, se a empresa gerou aquela receita mesmo, entendeu? Então vão lá investir. É só um vídeo para vocês ficarem de olho, caso vocês tenham. Caso não tenham, separe para isso tudo. Certo? Não é uma indicação de compra nem venda, mas sim é uma indicação para vocês ficarem de olho e estudar, para vocês entenderem sobre o negócio, ver que é um negócio rentável e aí sim, com base na conclusão de vocês, investir nessa empresa. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com seus amiguinhos e até mais. Valeu, galera!